avançando no nosso estudo do Branch and Bound para a programação linear inteira, agora que a gente já viu um primeiro exemplo em que a gente desenvolveu as ideias principais desse algoritmo, teve que tomar as principais decisões de projeto ali, de como que ele faz as podas e coisas do tipo, nós estamos prontos para ver o pseudocódigo dele. Esse algoritmo opera com um laço principal sobre os nós ativos. Lembrando vocês que os nós ativos são aqueles nós que ainda não foram podados, ainda não foram finalizados, seja por um motivo ou por outro, seja porque eles não têm boas soluções ou porque a melhor solução que eles tinham já foi encontrada. Por um motivo ou por outro, esses nós ainda são ativos, eles ainda têm algo para ser explorado lá. Então, esse é o nosso conjunto dos nós ativos. Dentre esses, a gente vai escolher aquele com melhor limitante dual. Quando eu falo de limitante dual, eu estou usando a palavra aqui de modo informal, ela tem uma definição formal da teoria da computação, mas que eu não quero aprofundar aqui. Aqui eu estou usando a palavra de modo informal. Pensem no seguinte: como a gente trabalha tanto com problemas de maximização quanto de minimização, o limitante dual vai ser aquele limitante que vem pelo sentido oposto ao da minha função objetivo. Então, num problema de maximização, se eu estiver pensando em maximização, o limitante dual ele limita por cima, ele é um limitante superior. Se for um problema de minimização, vocês podem supor, é um limitante inferior. Então, o limitante dual ele sempre vem de modo complementar. Essa intuição é o suficiente para vocês entenderem o nosso uso da palavra aqui. A gente vai escolher, então, aquele nó que tem o melhor limitante dual por causa daquela ideia que eu falei para vocês de ser o nó mais promissor, o nó que pode estar escondendo mais coisa, tem mais possibilidade de encontrar boas soluções ali, já que o limitante dele é o mais frouxo, é o maior possível. Nesse caso em que eu estou pensando no problema de maximização. Com esse nó em mãos, eu vou verificar algumas condições. Primeiro, se o limitante dual, e lembrando vocês que esse limitante dual corresponde à solução do PL fruto da relaxação, a solução do programa linear fruto da relaxação de integralidade. Quando eu falo aqui relaxação, eu estou sempre pensando da relaxação de integralidade do meu programa linear inteiro original. Então, lembrando, eu quero resolver um programa linear inteiro, eu removi as restrições de integralidade, daí eu consigo resolver de modo eficiente, usando, por exemplo, o simplex que a gente já estudou, esse programa linear, essa relaxação aí do meu programa inteiro, e vou obter uma solução que é um limitante dual, no caso do problema de maximização, o limitante superior para o valor da solução daquele nó. Parar de enrolar nessas definições, se o limitante dual, então, daquele nó que eu selecionei, for pior que a melhor solução já encontrada, de novo aqui fazendo as traduções, pior aqui, quando eu penso no problema de maximização, eu estou pensando em, para maximização, eu estou pensando em menor. O limitante dual é menor que a melhor solução já encontrada. Isso quer dizer que a melhor coisa, o limitante dual me dá uma informação sobre o melhor que eu posso encontrar naquele nó e a partir daquele nó, naquele ramo, em tudo que ramificar a partir dali. Então, se o limitante dual for pior que a melhor solução já encontrada, no caso de um problema de maximização for menor do que a melhor solução já encontrada, eu sei que não tem nada naquele ramo que seja melhor do que o que eu já tenho em mãos. Num exemplo simples aqui, imagine que eu tenho aqui um nó, que eu tenho em mãos aqui o nó da minha árvore, é o nó que eu vou explorar nesse momento. Tem um monte de coisa aqui para baixo dele que poderia ramificar, mas eu sei que tudo que vai poder brotar aqui vai ser menor ou igual a 15, por exemplo. E eu já tenho uma solução igual a 16. Então, esse ramo não me interessa. Tá? É essa a ideia. Beleza. Essa é a poda por limitante. Testamos se o nó deveria ser podado por limitante, comparando o limitante dual dele com a melhor solução que eu já tenho. Se for o caso, elimino o nó. Próxima verificação. Poda por integralidade, por encontrar uma solução viável. Se a solução do programa linear do nó for inteira, pode acontecer. Eventualmente isso vai acontecer. Conforme a gente vai limitando o domínio das variáveis, no próximo passo a gente vai entrar em mais detalhes nisso, eventualmente isso vai acontecer. A gente vai resolver o programa linear e, por acaso, as variáveis dela serão inteiras. Nesse caso, nós vamos ter uma nova solução e daí acabou. Lembrando de novo, se a solução do programa linear é um limitante para o melhor que eu posso encontrar naquele nó e a partir daquele nó,
Se ela deu inteira, quer dizer a melhor solução é inteira. Não tem por que ficar ramificando, fazendo outras combinações possíveis, porque todas elas vão ser daquilo para menos. Então, aquele nó foi finalizado, eu pego aquela solução em mãos e o que eu verifico é, essa solução inteira que eu acabei de encontrar é melhor do que a que eu já tenho? Se ela for melhor do que a que eu já tenho em mãos, do que a melhor solução viável já encontrada, eu atualizo ela. E de novo aqui pensando, se for um problema de maximização, melhor significa maior. Vocês podem fazer o complementar desse slide depois, todo lugar que tem maximização e menor ou maior, vocês podem trocar por minimização e o oposto. Para não ficar sobrecarregado, eu vou falar só no caso do problema de maximização, o que significa esse melhor, pior em cada ponto aqui. Tá legal, então se a gente obteve uma solução inteira, aquele nó acabou também, porque o melhor que eu tinha naquele ramo eu acabei de encontrar, e se por acaso aquela solução for a melhor que eu encontrei até aquele momento, eu atualizo essa informação. Eu sempre guardo a melhor solução viável, a melhor solução que eu tenho até aquele momento. Porque em algum momento eu espero devolver essa solução como sendo a resposta do meu problema. Por fim, tem a parte do branch. Por enquanto a gente só fez podas, né? Poda por limitante ou poda por integralidade. A hora do branch é o próximo passo aqui, que é se não aconteceram os dois primeiros casos, então eu não podei aquele nó, ele deve ser ramificado e os nós frutos daquela ramificação vão entrar no meu conjunto dos ativos para serem explorados eventualmente. Então, para ramificar aquele nó, eu tenho que tomar decisão em torno de qual variável que eu ramifico o nó, porque lembrem, a nossa ramificação, ela sempre brota de fazer uma divisão em dois subproblemas que são excludentes. Um deles só vai permitir um subdomínio das variáveis, o outro só vai permitir o outro. No caso aqui, a gente vai verificar qual variável x que na solução do programa linear tem o valor v mais fracionário. Mais fracionário eu quero dizer mais perto de 0,5. Melhor dizendo, cuja parte decimal está mais perto de 0,5. Pensando em variáveis inteiras, ele pode tanto estar entre 0 e 1, quanto entre 100 e 101. A questão para mim é a parte decimal dele, a parte fracionária dele, a que estiver mais perto de 0,5, indica para mim que o PL, entre aspas, está mais em dúvida naquela variável, e eu vou usar esse critério guloso para decidir bifurcar em torno dessa variável, e eu vou criar dois subproblemas aqui. Então, eu crio dois subproblemas. Em um deles, a variável x só vai poder ter valor menor ou igual que piso de v, e em outro só vai poder ter valor maior ou igual que teto de v. Essas notações aqui, não sei se vocês estão familiarizados. Essa notação aqui é o piso de v, que quer dizer o inteiro mais próximo de v que limita ele por baixo, e esse aqui é o teto, que significa o inteiro mais próximo de v que limita ele por cima. Criados esses dois subproblemas, para que eu possa colocar ele no meu pool de nós ativos e eu consiga usar o meu critério numa futura iteração. E qual que era o meu critério? Lembrem, enquanto houverem nós ativos, escolha aquele com melhor limitante dual. Eu tenho que calcular o limitante dual desses nós. Por isso, eu vou lá e depois de criar os subproblemas, calculo o limitante dual do nó correspondente a cada subproblema. Lembrando de novo, isso significa resolver o programa linear de cada subproblema, que agora tem uma restrição a mais, cada um deles. X menor ou igual a piso de V, x maior ou igual a piso de V. Notem que isso vai tornando a solução do meu programa linear cada vez mais inteira. Apesar de eu não obrigar as variáveis a serem inteiras, eu vou colocando restrições que dizem que as variáveis têm que ser menores ou iguais que um certo valor inteiro, ou maior ou igual que um certo valor inteiro. Eventualmente, eu vou ou cair em situações limitadas ou inviáveis, ou então eu vou cair aqui nesse caso em que, não por acaso, eu tinha usado o termo por acaso, mas não por acaso, a solução do programa linear vai acabar dando inteira, de tantas dessas restrições aqui que cortam exatamente no valor inteiro que eu fui adicionando ao criar os subproblemas. Tem dois detalhes que estão faltando. Se vocês prestarem atenção, no nosso exemplo anterior, eu também fazia a poda por inviabilidade. E em nenhum momento aqui eu falei da poda por inviabilidade. Ela ficou escondida. Acontece o seguinte, no primeiro caso aqui, nesse aqui em cima, eu falo se o limitante dual da solução do PL, fruto da relaxação desse nó, for pior que a melhor solução já encontrada.
eu não consigo calcular um limitante dual se o problema for inviável. Tá? Porque o limitante dual é o valor da função objetivo do PL, mas se a região viável daquele programa linear for vazia, se as restrições tornarem a região viável vazia, e é isso que significa ser inviável, as restrições podaram a minha região de viabilidade de uma forma que não tem mais nenhum ponto, ainda que seja fracionário ali dentro, então aquele nó não vai ter um limitante dual. Por isso, nesse último passo, quando eu digo calcule o limitante do nó correspondente a cada subproblema, eu posso colocar aqui pode por inviabilidade aqueles que não tiverem solução. Então, deixando claro, para calcular o limitante dual de cada nó, eu vou tentar resolver o programa linear daquele subproblema. O programa linear correspondente àquele subproblema. Se o programa linear não tiver solução viável, quer dizer que aquele problema é inviável. Ele não tem nem solução fracionária, que dirá inteira lá dentro. Então eu faço uma poda por inviabilidade. E aquele nó já está eliminado. Ele nem entra no conjunto dos ativos. Faltou esse detalhe. O último detalhe, para a gente fechar esse videozinho sobre o pseudocódigo do branch and bound. Eu passei o vídeo todo falando do laço principal, mas esse laço principal tem que começar. Como que a gente começa ele? Antes de entrar no laço, a gente faz a relaxação de integralidade do programa linear inteiro original. Antes de quebrar em qualquer subproblema, qualquer coisa, a gente simplesmente relaxa a integralidade do programa linear inteiro original, encontra a solução desse programa linear, e isso vai ser o limitante dual desse primeiro nó. Tá? Esse aí vai ser o nosso primeiro nó ativo, e assim a gente entra no laço, tendo esse primeiro nó ativo que corresponde ao programa inteiro, não é um subproblema, é o problema original com o limitante dual dele. E daí o laço começa e vai iterar até eu não ter mais nós ativos. Quando eu não tiver mais nós ativos, quer dizer que todos os nós ruins foram podados, todos os nós que tinham soluções interessantes foram considerados, e a melhor solução que eu tenho em mãos, então, é a minha solução ótima.